Olá, mais uma vez é um grande prazer ter a oportunidade de nos reencontrarmos para o nosso estudo sistemático da doutrina espírita. Para tanto, nós vamos procurando serenar os nossos pensamentos, buscando a nossa sintonia com os companheirinhos espirituais que preparam o ambiente para que tenhamos o melhor proveito possível deste encontro. Elevemos os nossos pensamentos, deixemos por alguns instantes as nossas preocupações, os nossos medos e vamos nos concentrando no objetivo que aqui nos une. Com o coração cheio de amor, com os pensamentos elevados, nós pedimos permissão aos companheirinhos espirituais do Lar de Jesus, abençoada casa que nos acolhe, para darmos por iniciado de nossa parte o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje é um momento especial porque o dia de hoje antecede a data de nascimento de Allan Kardec, que para nós é o marco da nossa doutrina espírita. Hippolyte Léon Denisard Rivail é o verdadeiro nome de Allan Kardec, que nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Em tenra idade, revelou uma inteligência brilhante, inclinando-se para as ciências e para assuntos filosóficos. Foi aluno de Pestalozzi, no Instituto de Yverdon, na Suíça, uma das mais renomadas escolas da época, cercado por colegas tão brilhantes como ele. Em seus momentos de descanso, o futuro codificador do Espiritismo, aos 14 anos de idade, ensinava o que aprendia aos seus colegas menos adiantados. Essa particular atenção para os problemas educacionais chamou a atenção de Pestalozzi, o que lhe conquistou a simpatia e a admiração. Conquistou diversos diplomas e tornou-se membro de diversas sociedades e institutos durante sua carreira de professor e diretor de colégio. A sua postura pedagógica o fazia um pesquisador de extrema erudição. Viveu numa época em que os estudos baseavam-se no empirismo, e essa herança de formação foi primordial para, no futuro, o trabalho da codificação ser realizado, notadamente em seu tempo. A relação entre Kardec e o Espiritismo. Kardec, um homem de espírito empírico, ou seja, um espírito baseado na experiência e na observação. Ele era ligado ao pensamento racional vigente em sua época. Não podemos esquecer que Allan Kardec viveu durante o Iluminismo, movimento esse que existiu entre os séculos 17 e 18 e que era caracterizado, entre outras coisas, pelo uso da razão. Pois bem, Rivail
ao entrar em contato pela primeira vez com os fenômenos espirituais, procurou observar-lhe as características lógicas. Não poderia ser diferente quando um amigo, Sr. Fortier, lhe revela que em certa casa as mesas não eram apenas girantes, mas também falantes. A primeira reação de Rivaio foi constatar a veracidade do fato. Ele era profundo conhecedor do magnetismo e, com outros observadores e magnetizadores, acreditava que os fenômenos eram apenas manipulação de fluido magnético. Quando frente a frente com os fatos, o perspicaz professor logo observou com seriedade o que muitos utilizavam como passatempo. Sim, essas mesas girantes e esse contato, na época, era um modismo, um passatempo, aonde as pessoas iam questionar apenas frivolidades, exatamente aquilo que Rivaio nunca perderia o seu tempo para fazer. Fruto de árduas pesquisas e profundo estudo, esse extraordinário pesquisador concluiu que a causa inteligente por trás daqueles fenômenos eram os espíritos dos que já haviam partido, deduzindo assim as leis que regem esses fenômenos. A partir daí, trouxe todo um corpo de doutrina, explicitado na filosofia espírita, plena de conhecimento superior, esperanças e consolações. Com essa percepção, Rivaio, futuro Allan Kardec, passou a frequentar inúmeras reuniões, levando perguntas sistematizadas sobre diversos problemas, às quais os espíritos respondiam com precisão, profundeza e lógica. Em casa do Sr. Roustan, em 30 de abril de 1856, a médium Jafé lhe transmitiu a primeira revelação positiva da missão que teria de desempenhar. Humildemente, Kardec recebeu uma página do Espírito de Verdade, que lhe confirmava as dúvidas de ter sido escolhido para tão grandiosa missão. Confirmo o que foi dito, mas recomendo-te discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria. Portanto, os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Vejam aí que o plano espiritual já havia encontrado o ambiente propício para que acontecesse a terceira revelação. Allan Kardec foi o espírito escolhido. Caso ele falhasse, outros já estavam sendo preparados, porque aquela era a determinação da espiritualidade. E vale aqui lembrar a importância de sua esposa, Amélie Boudet, que esteve ao lado de Allan Kardec em todos os momentos, inclusive os mais difíceis, e foi uma das grandes incentivadoras para que ela abraçasse o que a espiritualidade estava lhe designando. Segue-se o trabalho e em 18 de abril de 1857,
é finalmente lançado o Livro dos Espíritos, contendo a base para a doutrina espírita, as leis morais, esperanças e consolações. Surgimento de Allan Kardec. No momento de publicá-lo, diz Henri Sousse, biógrafo de Kardec, o autor ficou muito embaraçado em resolver como assinaria, se com o seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou com um pseudônimo. Sendo seu nome muito conhecido no mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores, e podendo originar equívocos, talvez até mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o conselho de passar a assinar com o nome de Allan Kardec, nome que, segundo lhe revelara um espírito, ele tivera no tempo dos druidas. Nos seus últimos anos de vida, Kardec tornara-se um homem universal, segundo o Sr. André Morelli. Em preparativos para mudanças de residência em 31 de março de 1869, aos 65 anos incompletos, é vítima de um aneurisma que o leva ao desenlace. Em seu enterro, no cemitério de Montmartre, dentre outros oradores, o astrônomo Camille Flammarion destacou a contribuição de Allan Kardec para o mundo científico e filosófico. Os despojos mortais de Kardec se encontram no centro do monumento druida, no cemitério Père-Lachaise, em Paris. Sabemos que, dentre muitas obras de Allan Kardec, se destacam o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, que se confunde com o nascimento do próprio Espiritismo. Em 1861, o Livro dos Médiuns. Depois nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, a Gênese, em 1868, o Céu e o Inferno, em 1865. E depois, 21 anos após o seu retorno à pátria espiritual, Amélie Boudet, sua esposa, reúne muitas pesquisas, muitos estudos, muitas publicações que não haviam ainda sido editadas e publicadas, e é feito o livro Obras Póstumas, 1890. Destacamos ainda a participação ativa em todo esse movimento espírita da Revista Espírita e muitos outros livros também publicados pelo nosso querido Allan Kardec. Não há como deixar de reverenciar figura ilustre, instrumento da espiritualidade, mas que através do seu esforço tornou possível a codificação da forma que o conhecemos e agradecemos. Vamos então agora, aproveitando este momento que nos une, para que possamos doar um pouco de nós mesmos através das nossas vibrações. Então, a partir deste momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais desta bendita casa, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos.
Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado. Que essa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e com justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Por esta casa que nos acolhe e por todas as assistências aqui realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados na caixa de vibrações, para que sejam envolvidos em bênçãos de paz, amor e alívio. Pelo nosso lar e pelos entes queridos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e confiança. Que recebamos neste momento as bênçãos do alto, com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a oportunidade bendita, o concurso dos bons espíritos e pedimos a permissão para darmos por terminado a nossa participação até este momento. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos ouvir a música O Missionário, cantada por Carlinhos Conceição, que fala sobre Allan Kardec. De discípulo a exímio educador, acadêmico e operário, erudito de seu tempo, Hipólite Denis Arrivaio, professor abnegado, conhecido, respeitado, duvidou de um trivial passatempo europeu, em que mesas insistiam em girar, a desafiar o crivo de um cético, atento a observar, fosse fraude, fosse truque ou diversão, ou então magnetismo, o modismo que pegou, todo efeito há de ter uma causa, sua origem, sua fonte, para que a farsa se desmonte, mas a mesa se moveu surpreendentemente, batidas combinadas eloquentes, descobriu-se que era o efeito consciente de uma causa inteligente. Que ciência é essa? O que queres? Quem sois vós? E a mesa respondeu: sou a boa promessa, consolo pela fé e pela esperança, vim reluzir na terra as bem-aventuranças. Santos da igreja, cientistas e filósofos, rainhas e imperadores, precursores do evangelho,
Deus é todo amor, suprema inteligência. Jesus o vencedor do mal, a luz do dia. De vossa humanidade ele é modelo e guia. E o missionário enfim aceitou a missão. Assinou Kardec o espiritismo cristão. Juntou ciência, filosofia e religião. Mas como todos que pregam a verdade, o amor, ensinamentos que o mundo ainda não aceitou, foi perseguido, apedrejado, mas triunfou, demonizado, livros queimados, mas triunfou. Fosse fraude, fosse truque ou diversão, ou então magnetismo, o modismo que pegou, todo efeito há de ter uma causa, sua origem, sua fonte, para que a farsa se desmonte. Mas a mesa se moveu surpreendentemente, batidas combinadas eloquentes. Descobriu-se que era o efeito consciente de uma causa inteligente. Perguntou de onde viemos, pra onde vamos, que ciência é essa, o que queres, quem sois vós? E a mesa respondeu, sou a boa promessa, consolo pela fé e pela esperança, vim reluzir na terra as bem-aventuranças. Santos da igreja, cientistas e filósofos, rainhas e imperadores, precursores do evangelho. Deus é todo amor, suprema inteligência. Jesus o vencedor do mal, a luz do dia. De vossa humanidade ele é modelo e guia. E o missionário enfim aceitou a missão. Assinou Kardec o espiritismo cristão. Juntou ciência, filosofia e religião. Mas como todos que pregam a verdade, o